Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé para adorar o Senhor nesta noite, com os nossos corações bem alegres, né? Porque foi um dia de bênção, um dia de vitória na vida de cada um de nós. E nós temos que agradecer ao Senhor porque Ele é bom, Ele é misericordioso e a Tua misericórdia nos alcança todas as manhãs. Amém? Querido Deus e amado Pai, nós chegamos diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez nesse dia, Pai, para Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, se estamos aqui é porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela presença de cada um aqui, ó Deus, representando os seus familiares, ó Pai. Que o Senhor possa trabalhar de maneira especial em nosso meio, ó Pai, preparando o nosso coração para receber a Tua palavra. Ó Deus querido, abençoa cada pessoa que adentrou por essas portas, ó Deus, que elas possam sair daqui edificadas, ó Deus, pela Tua palavra. Aquelas pessoas também, ó Deus, que vão participar desse culto, desse momento tão especial, ó Deus. Culto prestado somente ao Senhor, ó Deus. Onde estiver, ó Deus, onde a Tua palavra chegar nesta noite, ó Deus, que possa achar um coração rendido a Ti, ó Pai. Prepara o nosso coração, ó Deus, para receber a Tua palavra. Ó Deus querido, fala conosco através dos louvores, da adoração, através de tudo que for feito aqui, ó Deus, através da Tua palavra, ó Deus, que nós possamos sair daqui ricamente abençoados pelo Senhor. Ó Deus, que os nossos corações possam transbordar de alegria, ó Deus, por mais uma oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concede de estar aqui, ó Deus, na Tua presença, cultuando o Senhor. Pai, receba o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior. Amém. Glória a Deus. Desde o dia
dia em que aceitei Jesus, um mundo novo se abriu para mim. Não podia imaginar que Jesus fosse assim. Os sonhos já não valem mais, e os meus pecados eu deixei para trás. Quero andar nos teus caminhos, Senhor, neste mundo revelar o teu amor, como a chuva cai do céu, dando vida onde cair. Quero ser seu mensageiro a te servir. Há tantas vidas pra salvar, se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Desde o dia em que aceitei Jesus, um mundo novo se abriu para mim. Não podia imaginar que Jesus fosse assim, fosse assim. Tantos sonhos já não valem mais, e os meus pecados eu deixei para trás. Quero andar nos teus caminhos, Senhor, neste mundo revelar o teu amor, como a chuva cai do céu, dando vida onde cair. Quero ser teu mensageiro a te servir. Há tantas vidas pra salvar, se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Amém, glória a Deus. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor com mais uma canção, você que veio preparado com seus dízimos e oferta, poderá estar ofertando no altar do Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul, estrelas pontilhado, e o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Fico a vagar nas matas e florestas, e os passarinhos alegres a cantar, cruzando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso
és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, glória a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que passamos, Senhor. Mais um momento na tua casa, louvando o teu nome. Só o Senhor merece, ó Deus, todo louvor, toda adoração. Estende a tua mão, Senhor, sobre cada irmão que entrou aqui esta noite, cada irmã, cada jovem, criança. Aqueles que não puderam estar presentes aqui, o Senhor está cuidando em casa. Aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, abre o coração que a palavra do Senhor vai chegar. Abençoa Deus, o irmão que vai trazer a mensagem, que não fale dele, mas inspirado pelo teu Santo Espírito, Pai. Agradecemos ao Deus também pelo momento de oferta, a oferta que não é nossa, é do Senhor. E nós agradecemos, ó Pai, por tudo de bom que o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Mais um dia estamos juntos, para cultuar e adorar o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus zeloso, um Deus que cuida de nós e que nos alimenta fisicamente e espiritualmente a todo dia. Vamos meditar hoje em Êxodo, lá no capítulo 14. Os irmãos abram Êxodo 14, nós vamos meditar sobre a direção que vem de Deus para as nossas vidas, assim como Deus direcionou aquele povo que estava sendo escravizado pelo faraó. Deus continua nos dias de hoje nos dando também a direção, e a Bíblia nos ensina um pouco do que nós podemos aprender com o que aquele povo viveu, naquele período ali. Êxodo 14, do verso 21 até o verso 21, até o verso 22. Nós vamos ler o verso 15, mas fiquem com a Bíblia de vocês abertas, que nós vamos estar sempre recorrendo à palavra. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em avante, ou seja, que sigam em frente. Senhor Deus, a Tua palavra é viva e eficaz em nossas vidas. Desde o princípio, o Senhor vem revelando a nós o Teu poder, o Senhor vem dando-nos a direção, Senhor, e nos mostrando o caminho. A partir do momento que nós temos, ó Pai, a revelação de Ti através das Sagradas Escrituras, nós entendemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus de bondade em nossas vidas. Por isso, ó Pai, permaneça em nosso meio, que o Teu Santo Espírito Santo conduza todo este momento, que tudo que for dito seja inspirado por Ti, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus irmãos, nós somos seres humanos e Deus, que fomos criados por Deus, buscamos uma direção. Deus a nos criar, Deus a nos fazer, colocar o sopro de vida em nós, Ele colocou também em nós essa necessidade de termos uma direção, ou de sermos direcionados, ou de buscarmos
uma direção para a nossa vida. E quando nós alcançamos, por graça do Pai, porque, alcançamos essa direção, por graça do Pai em nossas vidas, não demora muito tempo, e nós já ficamos insatisfeitos com aquilo da qual Deus colocou em nós, encontrando motivos para novamente nos irritarmos e acharmos, que não somos ouvidos por Deus e nem pelas pessoas. Não é assim que nós nos colocamos enquanto ser humano em nossas vidas? Nós buscamos a Deus, nós temos a necessidade de buscar, nós clamamos, Deus nos mostra, Deus nos orienta, Deus usa as pessoas para nos dar essa direção. Só que nós nos perdemos novamente, e nós achamos que está errado, que não é ali o caminho, porque vem essa insatisfação novamente. O caminho de Deus, ele é perfeito, mas às vezes nós não nos lembramos dessa verdade. O caminho de Deus para mim, o caminho de Deus para cada um de nós é um caminho perfeito. Não há imperfeição no caminho que Deus traçou para mim, não há imperfeição no caminho que Deus traçou para cada um de nós. O problema é que nós esquecemos disso, porque ainda é do nosso ímpeto, ou seja, do nosso desejo querer trilhar os nossos próprios caminhos, as nossas próprias vontades, e não a vontade que Deus tem para cada um de nós. Se pudéssemos, ver o fim em tudo, ou seja, se nós já pudéssemos ter este poder de ver o fim, em tudo que nós estamos vivendo, ou seja, o fim da nossa vida, o fim daquilo que nós estamos passando, o fim, talvez, da nossa dificuldade, o fim da nossa alegria, o fim daquilo outro, quem sabe, quem sabe assim, poderíamos ficar mais tranquilos em nossas caminhadas, com menos ansiedade, com menos medos, com menos dúvidas. Quem sabe assim, poderíamos então, sentirmos mais seguros, se pudéssemos confiar mais que duvidar, a alegria inundaria o nosso coração, se derramando em esperança, em paz interior. A palavra aqui é confiar. Talvez o que tem faltado na minha vida, o que tem faltado na sua vida, seria esse confiar. Quando a gente olha para esse texto de Êxodo 14, a gente vê esse povo passando por uma situação. Foram tirados da situação de escravos, da qual viviam ali do povo egípcio, Moisés chegou ali para conduzir aquele povo à libertação, mas aquele povo, durante todo o caminho, quando a gente começa a ler esse texto aqui do versículo 1 até o versículo 22, caminhavam sempre com uma dúvida, ou seja, sempre com medo, sempre com uma preocupação, não se entregaram diretamente ao líder deles que estavam ali, que era Moisés, dando essa direção, sendo guiado por Deus. Um povo sempre apreensivo, um povo que vivia temeroso, vivia com medo. Aí quando eu olho para esse texto, eu me pergunto, qual é a minha diferença para aquele povo? Qual é a nossa diferença para aquele povo? Não é assim que caminhamos a nossa vida cristã? Não é assim que caminhamos a nossa vida, o nosso dia a dia? Temerosos e com medo também? Inseguros, talvez não crendo na promessa que Deus trouxe para mim e trouxe para cada um de nós. E aí eu me vejo que aquele espelho, ou seja, aquele povo é o meu espelho, é o seu espelho, é o nosso espelho. Um povo que queria liberdade, que queria ser liberto, e quando alcançou aquela liberdade, não acreditou de fato que estavam sendo libertos, e deixou com que o medo tomasse conta das suas vidas, deixou com que a apreensão tomasse conta da sua vida em todo o caminho que eles estavam vivendo. Mas é verdade que nem todos os nossos dias são vividos, lógico, cheios de paz, da profunda paz que vem de Deus, e tudo bem, em ser assim, porque Jesus tem nos aperfeiçoado pelo caminho, nos ensinando não apenas a falar sobre o Evangelho, mas a vivenciá-lo em nosso próprio ser, ou seja, de dentro para fora, e assim
nós vamos caminhando e vivendo na contramão de um sistema, aprendendo que o caminho de Deus tem seus mistérios, mas são perfeitos. Percebe, meus irmãos, que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, crentes na palavra de Deus que vem direcionadas a nós, vivemos na contramão de um sistema, olhamos para o mundo caído em pecado, onde as maiores provações, as maiores adversidades, as perdas, os medos, as frustrações, né? Ou seja, aquilo que nos oprime está sendo exposto a cada dia na nossa frente, e gera em nós tamanha insegurança, tamanha opressão, ou seja, tamanho medo realmente, que às vezes pensamos em não dar conta, pensamos em fazer como este povo, em desistir, em voltar, em dar um passo atrás, porque nos deixamos tomar pelo medo. E aí a palavra vem nos falando que a partir de todo esse processo da qual Deus nos permite passar, é nesse processo, é em tudo isso que nós somos aperfeiçoados, ou seja, nós somos tratados, nós somos regenerados, nós somos santificados, quando em si nós olhamos para Deus e vemos nele o nosso sustentador, aquele que pode ser realmente a pessoa que vai estar à nossa frente, nos dando a direção e nos fazendo o quê? Nos fortalecendo a passar por todo o caminho da qual nós estamos vivenciando em nossa vida. Não é diferente. Não é para ser diferente, porque a palavra de Deus nos fala isso, que nesse mundo nós teríamos aflições, dificuldades, né? Tudo que nós estamos experimentando. Então não dá para esperarmos deste caminho do que nós estamos trilhando algo diferente daquilo da qual nós estamos vivendo. O que nós precisamos ter em nossa vida é a certeza de que estamos passando sim, mas esses mistérios são perfeitos, ou seja, Deus sabe de tudo o que nós estamos vivenciando, e assim como Ele não deixou os israelitas sozinhos, através da sua libertação dos povo egípcio, Ele também não me deixa sozinho, Ele também não nos deixa sozinho, apesar de sentimos por alguns momentos essa sensação que é a nossa carne, quando descuidamos, quando deixamos ser guiados realmente pela carne, e esquecemos que o nosso condutor é o Espírito Santo, sentimos realmente, né, como se estivéssemos sozinhos, mas quando olhamos para Deus, as coisas sempre mudam. Êxodo 13:17 nos alerta de uma coisa que nós não podemos fazer durante esse caminho do qual nós estamos vivendo, porque é muito fácil, em meio a diversas situações que nós estamos na nossa vida, buscarmos por caminhos, ou tentarmos, acharmos talvez outros caminhos, mas temos que ver que não é por aí que as coisas se falam, porque quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota de terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Muitas vezes é assim que Deus faz em nossas vidas. Às vezes estamos o quê? Buscando caminhos mais curtos, porque achamos que aquele caminho que nós estamos vivendo é um caminho de dificuldade, um caminho da qual, né, nós não vamos conseguir passar. Olhamos para aquele outro lado e falamos, poxa, mas ali é mais fácil. Nos comparamos talvez com alguém que está do nosso lado, trilhando também um caminho, ou a gente olha para ele e fala assim, poxa, mas aquela pessoa está passando pela mesma dificuldade, eu vou seguir aquele caminho dela ali, porque ali vai ser mais fácil para mim. Só que aí a palavra de Deus fala com a gente o seguinte, que nem sempre o caminho mais curto é garantia de chegada. Por quê? Talvez se nós entrarmos por aqueles caminhos, nós não vamos estar preparados para o que nós vamos encontrar ali. O tempo de Deus não pode ser o mesmo tempo meu. O povo que estava saindo ali, quando o faraó os libertou, eles tinham sim uma rota que seria mais fácil para eles chegar,
que era a rota da terra dos filisteus. Era um caminho mais curto, mas era um caminho de guerra, um caminho de dificuldade, que aquele povo não estava preparado para enfrentar, por questões físicas, por questões emocionais, por várias situações. E o primeiro obstáculo que aquele povo encontrasse ali, eles iam, meia volta e voltar. Assim somos nós também. Às vezes o caminho que nós queremos ir, Deus não permite que nós entramos por ali, porque nós não estamos preparados, nós não temos a capacidade, às vezes espiritual, a maturidade espiritual, a capacidade muitas vezes também física e emocional de entrar pelo aquele caminho. E nós vamos dar meia volta e voltar pela situação da onde nós estávamos. Então, por isso que Deus às vezes nos conduz a caminhos, que para nós possa ser caminhos que o quê? Impossíveis de trilhar, impossíveis de passar, mas são caminhos da qual nós teremos a condição de chegar ao nosso objetivo final, que é a glória, que é a salvação. Pode ser que não seja o melhor trajeto, e não estejamos o quê? Preparados realmente a seguir ali. Assim é o que a palavra nos diz. E quando a gente volta para o nosso texto de origem, que é o Êxodo 14, a gente percebe nesse texto aqui, que o que acontece? Lá no versículo 1 ele já fala para nós: disse o Senhor a Moisés, diz aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pireode, entre Migadol e o mar, acampem à beira do mar, de frente com Baal-Zefon. Ou seja, mudanças de rumo são necessárias para confundir os nossos inimigos. O povo aqui recebeu uma ordem de Deus: mudem o rumo, saiam dessa direção, vão para outra direção, fiquem lá. Por quê? É preciso a gente ter estratégias para conseguir alcançar o nosso objetivo. Então, muitas das vezes, nós estamos seguindo por um caminho, por uma direção, em que as coisas estão dando todas erradas em nossas vidas. E nós ainda estamos ali persistindo. E o inimigo está nos alcançando. Nós olhamos o retrovisor, ele está nos alcançando. E a gente não ouve a voz de Deus falando assim: vem aqui, vai por aqui, vai para o outro local, saia da onde você está, me obedeça e fala o que eu estou direcionando. Porque se você permanecer onde você está, você vai ser alcançado. Então, mudanças de rumos são necessárias em nossas vidas, para confundir os nossos inimigos. E aí a gente percebe que o quê? O que nos escraviza, com certeza, vai reivindicar sua posse quando tomar consciência que perdeu. O versículo 15, o versículo 5, nos fala, contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então, o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Meus irmãos, tem situações em nossas vidas que, quando nós tomamos a consciência que precisamos abrir mão delas e abandonar aquilo que nós estamos vivendo, a condição de pecado que nos escraviza, o diabo vai tentar de toda forma reivindicar a sua posse sobre nós. Como nós decidimos a dizer não para o pecado, quando nós decidimos a dizer não para aquilo que está nos escravizando, nós podemos ter certeza que seremos tentados a ceder aquilo que nos manteve escravo por muito tempo em nossas vidas. Não é diferente, meus irmãos. O faraó percebeu que perdeu a sua mão de obra escrava, aquilo que sustentava ali de forma estrutural, infraestrutura, realmente mão de obra braçal do seu reinado. E aí ele falou assim: o que nós fizemos? Como que nós vamos manter agora o nosso reino? Como que nós vamos continuar as nossas construções? O que nós vamos fazer? Ele na hora deu um start na sua mente, falou assim: tem que ir atrás desse povo. Assim é com a nossa vida. Quando nós dizemos não para aquilo que está nos escravizando,
e damos um passo em direção a Deus, em direção a Cristo, o diabo ele vai reivindicar a sua posse sobre nossa vida novamente, ele vai vir atrás. E vai vir atrás e vai nos oferecer de bandeja aquilo que nos prendeu, e vai criar tudo, qualquer situação, para nos prender de novo. Certo que nós vamos ser tentados, certo que nós vamos ser tentados a ceder, e muitas vezes nós somos alcançados pelo nosso passado. E muitas vezes, sim, o nosso passado nos alcança. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar. Olha só, eles foram alcançados. O povo egípcio, fala aqui no verso 9 para nós, que ele foi alcançado. É por isso que devemos tomar cuidado que muitas vezes nós vamos ser alcançados por aquilo que nos aprisionava. E quando a gente for alcançado, o que devemos fazer? Aonde devemos olhar? O que devemos buscar? Quem vai nos proteger? Qual é a proteção que teremos nesse momento em nossas vidas? Se nós olharmos para nós mesmos, meus irmãos, nós vamos ceder àquela tentação e aceitaremos novamente a nossa condição de escravo. Porque vai ser muito mais fácil para nós se sentir derrotado do que lutar e vencer e prosperar em nossa vida. Sempre, ou seja, que percebemos que estamos sendo perseguidos, devemos buscar a Deus. Este aqui é o segredo. Aqui está o segredo de uma vida cristã. Se a perseguição vem sobre nós, o que nós devemos fazer é buscar a Deus, e foi isso que Moisés fez. Moisés ficou em oração. Moisés estava em uma situação ali, com aquele povo, em que ele não sabia o que fazer, mas Moisés buscou a Deus em oração. Mesmo que ainda não tenhamos certeza do que virá, pois a resposta de Deus sempre será reveladora. E ao aproximar, versículo 10, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamavam ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? A pergunta deles, o que você fez conosco? Porque o medo deles era tão grande de ser realmente alcançados e recuperados de novamente ali, que eles ficaram aterrorizados. Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Ou seja, eles estavam conformados com a condição deles de escravo. Eles estavam conformados, porque eles estavam passando por tanta dificuldade durante o caminho da qual que eles estavam passando, que eles preferiram ficar na sua condição do escravo do que ganhar realmente a liberdade. Meus irmãos, há alguma semelhança entre nós aqui nesse texto? Quantos de nós estamos acostumados com essa condição de escravo que vivemos em nossas vidas, que para nós isso está bom, para nós isso é o que basta, para nós isso é o que importa, e não vemos a liberdade que Deus quer nos proporcionar em nossas vidas a um passo à frente de nós. Ficamos emaranhados em meio às nossas dificuldades e presos a elas. E aí, qual é a resposta de Deus a este povo? Não tenha medo, fiquem firmes. Essa foi a resposta de Moisés aos israelitas. Foi isso que Deus revelou a Moisés em suas orações. Fiquem firmes, fiquem tranquilos,
porque o meu Deus, o nosso Deus está conosco e jamais vai permitir que nós sejamos alcançados pelos nossos pecados, ou pelo aquilo que nos aprisiona, ou pela essa nossa escravidão. Deus de que nós confiemos realmente em Deus. Deus de que nós confiemos realmente em Deus. Mas muitas vezes em nossas vidas o fracasso vem pela essa falta de confiança, pela essa falta de buscar a Deus em oração e ouvir de Deus aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Muitas vezes o cristão, meus irmãos, a gente ora, a gente clama, a gente busca sim a Deus. A gente coloca diante de Deus nossos medos, nossas angústias. Apesar de Deus já estar vendo tudo isso que nós estamos passando. Só que a gente não escuta o que Deus quer falar conosco. E permanecemos na mesma situação. O maior problema, talvez nosso, seja esse, o de não escutar. O maior problema nosso, talvez seja essa nossa forma de orar e de clamar a Deus. Levamos até Ele nossas dificuldades, nossos medos, angústias, súplicas. Levamos até Ele, pedimos a Ele a direção, que Ele entre em nossa vida, nos conduza a um caminho. Pedimos até Ele que nos tire dessa condição de escravo, de nos libertar do pecado, mas não paramos para escutar o que Deus quer falar com cada um de nós. E aí permanecemos na mesma situação. Permanecemos naquela mesma situação, onde ficamos sem direção, aprisionados, como se estivéssemos realmente em um beco sem saída, e não conseguimos enxergar na nossa frente o caminho que Deus está preparando para cada um de nós, porque esquecemos de ouvir a voz de Deus. É interessante quando a gente olha para Jesus, meus irmãos, e percebemos Jesus orando, percebemos Jesus clamando a Deus, percebemos que sempre Jesus ouvia Deus falar com ele. Ouvia Deus falar com ele. Jesus se fez homem. Deus se fez homem através de Jesus para nos ensinar a maneira de nos comportarmos e nos direcionarmos a Deus e de maneira de nós sermos aqui realmente neste mundo. E a gente esquece de olhar para a forma como Deus vivia. E a gente esquece o princípio básico de uma relação com Deus é a oração. E aí a gente não sabe a orar. Não sabe orar. Quando eu estava meditando nessa palavra, Deus falou comigo assim, você vai pregar sobre a oração ou você vai pregar sobre a direção? Aí eu falei, não, hoje é sobre a direção, pensei comigo, o Espírito Santo de Deus me revelou. Mas nós temos que aprender também sobre a oração em nossas vidas. A maior arma do crente, muitas vezes nós não sabemos usar essa arma. É preciso ter coragem e perseverar, crer que Deus sempre está direcionando nossa vida e nos livrando de todas as angústias, revelando o seu poder. A Bíblia nos mostra isso, meus irmãos. É só a gente folhear a Bíblia, é só a gente ler a Bíblia que nós vamos interpretar essa passagem aqui, ó. Deus, Ele está nos livrando de todas as angústias e revelando o seu poder, e não é diferente que Ele fez com o povo. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalma-se. Versículo 14. Disse então o Senhor a Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, ou seja, sigam em frente, erga a sua vara e estende a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerras
e seus cavaleiros. Meus irmãos, às vezes aquilo que nós estamos passando e com o qual nós não vemos caminho, é porque nós não estamos permitindo que Deus faça essa ação em nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado. Os israelitas chegaram a um ponto de olhar para aquele mar e falar assim: o que nós vamos fazer para passar aqui? Como que nós vamos atravessar esse mar? O que nós vamos fazer para ir para o outro lado? Sem acreditar que Deus tinha a capacidade de abrir aquele mar como fez, como foi a sua vontade. Assim somos nós também. Às vezes estamos diante de uma situação em nossas vidas em que parece que o mar está fechado, que não existe um caminho para passar. E muitas das vezes o problema é que nosso coração está igual o coração dos israelitas. Nós não permitimos a ação de Deus em nossas vidas, porque nós não confiamos inteiramente naquilo que Deus pode fazer em nós. E nos deparamos realmente com o mar fechado. E somente quando nós acreditamos que Deus é capaz de nos dar a direção, de abrir o caminho e nos mostrar que nós podemos entrar por ali com segurança, é que a ação de Deus vai acontecer em nossas vidas. Foi assim que aconteceu, somente quando Moisés acreditou naquilo que Deus falou e cumpriu com o que o Deus mandou, é que o caminho se abriu para aquele povo. E o nome de Deus foi glorificado, porque só passou aqueles que Deus tinha separado, aqueles que Deus tinha escolhido. Assim é com cada um de nós. Só vai passar pelo caminho aqueles que Deus separou e escolheu, porque acreditaram no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, acreditaram em Deus e no poder de Deus em sua vida. Os que não acreditaram ficaram para trás, e os que não acreditaram ficarão para trás também. E a palavra de Deus fala que nós devemos acreditar e buscar. Deus jamais abandona os seus filhos, independente do que estejam vivendo, Ele sempre estará conosco. Isso são promessas de Deus em nossas vidas, meus irmãos. São promessas de Deus para mim e para cada um de nós. Somos guiados e protegidos por Deus, e jamais seremos vistos ou atingidos por mal algum, enquanto estivermos buscando estar sendo cuidado por Ele. Não existem obstáculos que Ele não possa remover. É preciso crer que tem tudo a ver com Ele. Olha o que o versículo 19 e 21 fala com nós. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. Meus irmãos, precisamos crer que Deus está sempre se colocando entre o seu povo e o perigo. Deus está sempre se colocando entre o seu povo e o perigo. É assim que Deus faz com a minha vida e com a sua vida. Deus está sempre se colocando entre nós e o pecado, entre nós e aquilo que nos escravizava, para nos proteger. O que nós precisamos fazer é crer em Deus. Deus nunca vai nos desamparar. Deus protegeu o povo de Israel e Deus protege o seu povo até hoje. Assim como Deus mostrou àquele povo a direção, o caminho, Deus nos mostra o caminho e a direção de nossas vidas dia após dia. O que precisamos fazer é olhar para Deus, crer em Deus e aceitar esse caminho, essa direção que Deus está nos falando, está nos mostrando, para que possamos conseguir atravessar em segurança o mar que às vezes está em nossa frente. É preciso olharmos para isso. O caminho nos revela seus contrastes. O que parecia ser uma rua sem saída se tornou a estrada principal para a fé. E os versículos 21 e 22 nos revelam isso.
Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou sobre toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra parede à esquerda. Essa passagem, meus irmãos, confunde a vida de muita gente. Cientistas, estudiosos, arqueólogos, pessoas do mais alto escalão já tentaram de qualquer forma entender isso que aconteceu ali neste momento. Pessoas buscam resposta porque querem uma prova material realmente para entender a ação de Deus ali neste momento. Mas até hoje ninguém conseguiu. Tem coisas que acontecem na minha vida e na sua vida que são inexplicáveis aos olhos dos homens. Tem coisas que acontecem conosco que são inexplicáveis aos olhos dos homens, mas só acontecem para a glória e honra de nosso Deus. Esse povo creu no impossível aqui. E aqui eu não estou falando de forma emocional ou apelativa para vocês, não, que não é a minha linha, não, tá? Eu estou falando para vocês de uma fé que este povo tinha aqui realmente. E que talvez está faltando em nossas vidas hoje realmente, para que o mar também se abra para nós. Às vezes não é preciso nós pensarmos um pouco em que realmente nós estamos crendo. Será que nós estamos crendo realmente? Ou na maioria das vezes estamos abrindo os caminhos com as nossas próprias mãos? E aí, meus irmãos, infelizmente, a palavra que eu tenho que falar para vocês é essa, que nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir, porque a Bíblia nos revela aqui que eles não conseguiram por si só, e nós também não vamos conseguir por nós mesmos. Se a nossa fé não estiver pautada em Deus, e crer e ouvir aquilo que Ele tem falado em nossas vidas, e buscar esse direcionamento, essa direção, nós não vamos conseguir. E nós vamos fracassar. Vamos nos entregar aos nossos pecados, aos nossos medos, às nossas angústias, e realmente tropeçaremos e cairemos e retornaremos à nossa situação de escravidão. Esse povo só conseguiu porque este povo obedeceu. Se não fosse assim, esse povo não chegaria lá. Atravessou sim o Mar Vermelho e os egípcios morreram todos afogados. É assim que a Bíblia nos fala. E concluindo, em nossas vidas, temos que entender que muitos têm tropeçado sobre a grandeza deste milagre. Muitos têm tropeçado no dia a dia em suas vidas. Muitos têm tropeçado porque não acreditam que não há nada difícil para o Senhor. Temos que crer, independente das circunstâncias, devemos crer. Israel se alegrou nessa grande obra de Deus. Como é triste ver que o povo tinha que primeiro ver para depois exaltar ao Senhor. Esse tipo de fé é uma fé falha, que quando surgem os novos problemas, nós não perseveramos. João 20, no versículo 29, fala para nós assim, ó. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e crerem. Talvez o maior problema da nossa atualidade seja que nós queremos realmente ver para depois crer no poder de Jesus, no poder de Deus. E eu falo isso com o meu coração partido. Com o meu coração partido e triste de olhar hoje pessoas sendo enganadas por situações que o quê?
por busca de situações que levam elas a ver para depois crer. Igrejas que prometem mundos e fundos, revelações, aquilo outro, às vezes estão lotadas, porque ali é a fé palpável, é a fé do ver as coisas acontecer, mas não é a fé, meus irmãos, realmente de crer no impossível e isso acontecer em nossas vidas. Jesus fala isso com eles, felizes os que não viram e creram. Como que Deus vai atender e nos dar a direção em nossas vidas, se nós agimos de uma forma que primeiro nós temos que ver as coisas acontecer, para depois nós acreditarmos que elas podem acontecer? Deus vai responder a minha oração, Deus vai me dar a direção a partir do momento em que eu primeiro crer que aquilo vai se cumprir em minha vida. A minha fé tem que ser uma fé realmente que convence, em que realmente me dê a direção a partir do que aquilo que eu creia de todo o meu coração. A nossa oferta ao Senhor, antes de tudo, é uma oferta de Deus a nós mesmos. Se Deus não nos desse esse privilégio, nós nunca o ofertaríamos. O que Deus está falando aqui para nós é o seguinte: se oferte a mim, venha até a mim, porque a graça eu já te dei. O que você precisa, você já tem, que é a graça. O que eu quero de você agora é que você venha até a mim, creia em mim, acredite em mim, se entrega a mim, porque o melhor da sua vida ainda está por vir. Não espere isso acontecer realmente para você se entregar a Deus. Busque a Deus de todo o seu coração. A semente, ela vem de Deus, e os frutos também. E Deus que dá a semente, ao que semeia o pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicarão os frutos das justiças em vocês. 2 Coríntios 9:10. Deus está falando aqui para nós que tudo vem dele para nossas vidas. Tudo vem dele. Tudo que nós fazemos e o fruto que colhemos é de Deus. E por que então que nós duvidamos dessa promessa de Deus de estar no controle e direcionando nossas vidas? Por que nós temos essa necessidade tão grande de controlarmos a nossa vida e não confiarmos em Deus? O que Deus quer para mim, o que Deus quer para um de nós, é que nós agimos de forma a olharmos realmente para o caminho a qual a nossa esperança possa estar, talvez, no fundo do poço. O medo possa ser tomado conta de todos nós. E nós olharmos mesmo assim para aquela direção e falarmos assim: Deus é capaz de abrir este mar. Eu creio que Deus é capaz de abrir esse mar, porque Deus está mandando eu ir por este caminho, e eu vou, porque eu sei que eu não estou sozinho, que Deus está comigo. E o que Deus fala para cada um de nós é isso, que possamos ter essa consciência em nós, que nós temos essa total dependência de Deus em nossas vidas. Enquanto nós não entendermos isso, realmente, o caminho vai estar fechado para nós. Amém, meus irmãos? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor Deus que sempre está, ó Pai, se colocando, meu Deus, entre nós e no inimigo, Pai. Obrigado porque você é um Deus de proteção, e assim, ó Deus, como o Senhor fez com os israelitas ali, ao abrir o mar, eu tenho fé, Senhor, que muitas vidas, ó Pai, precisam também que mares sejam abertos para elas. Eu tenho fé, Jesus, que vidas, ó Pai, precisam se render a Ti para entender, ó Pai, que a única direção que nós temos que tomar em nossas vidas, ela vem de Ti para nós. Ó Senhor, que nós possamos, ó Pai, compreender que o Senhor, ó Pai, é um Deus de amor e que nunca desamparará os seus filhos. Possamos sempre perseverar, ó Pai, na sua direção, que nos guia a caminhos, ó Pai, que são caminhos, ó Pai, dados por Ti.
E que a nossa fé, ó Pai, não possa ser uma fé, Pai, dessa fé de ver para crer, mas uma fé, ó Pai, que possa transbordar as nossas vidas, ó Pai, ao ponto, Senhor, de ter a certeza que o Senhor está na condução de tudo. Que todo medo, que toda ansiedade, Senhor, caia por terra. Pois sabemos, ó Deus, que o caminho só será aberto para aqueles que realmente, ó Senhor, foram separados e escolhidos por Ti. E confiaram verdadeiramente na Tua palavra. E confiaram verdadeiramente em Ti, Jesus. Ó Deus, somos limitados e falhos. Porém, ó Pai, pedimos ao Senhor que venha, Deus, nos abençoar e fortificar-nos, ó Deus, a cada dia, para que possamos, ó Pai, ouvirmos a Tua voz, e assim, Jesus, a Sua fé seja aumentada em nós, através de um relacionamento íntimo contigo, aonde, Senhor, possamos Te agradar e sempre Te servir de todos os nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu estava precisando sentar um pouco e me alimentar. Amém? Quero agradecer ao Jonas hoje pela manhã, né, Jonas? Esteve também trazendo a palavra. Que Deus continue te abençoando. Irmão Renato, que Deus continue abençoando você, sua família, a família do Jonas. Eu quero... Aqui nós temos uns pedidos de orações, queridos. Mas primeiramente eu quero agradecer a família do senhor Zeca, família Tiburcio, lá de Baixo Guandu, onde nós estivemos hoje pela manhã até a tarde, ali levando a palavra de Deus. Nós estamos um pouco cansados, mas valeu a pena. E foi uma bênção, irmãos. Foi algo de Deus. Enquanto o nosso irmão Renato, ele falava, eu prestava atenção em cada palavra, e a gente vê a necessidade, e como a igreja do Senhor está falhando, e como o povo está precisando, querido, está carente. É uma coisa incrível, queridos. Tá, Renato, Deus te usou muito. Para mim, eu tenho certeza, não sei os irmãos, só sei que eu me alimento. Amém? Eu sei que cada dia mais eu vou aprendendo a buscar mais a Deus. E isso tem me feito eu levar cada vez mais a palavra de Deus, e vendo que estou falhando muito com as pessoas. Então, quando você, querido, senta nesse banco, não olha pelo tempo que você já tem de crente, mas olha aquilo que você está fazendo para Jesus. Amém? Então nós agradecemos, quero agradecer ao senhor Zeca Tiburcio, e o Zezé também, Aniceto, o sobrenome dele é Tiburcio também, mas ali eles conhecem mais como Aniceto, mas ali é toda a família Tiburcio. E a Dalva, a esposa do Zezé, e também, querido, todos que ali estiverem. Quero também pedir aos irmãos que continuem orando. Na verdade, esse daqui é um agradecimento, né, amor, pela vida da Jennifer, que eu creio, nós já pedimos, já colocamos no altar de Deus, ela que se encontra internada, com esse suspeito dessa hepatite aí que está surgindo aí, mas para a glória do Senhor. Aí eles falam assim, é uma hepatite, é um negócio desconhecido, mas nós temos um Deus que é conhecido. Todas as doenças podem ser desconhecidas, amém? Mas o nosso Deus, Ele é conhecido. Nós conhecemos, sabemos o poder que tem o nosso Deus, e ela vai voltar para a glória do Senhor. E hoje ou ontem, eu não sei, ela está completando mais um ano de vida, e esse é o presente que Deus está dando ela, libertando ela totalmente desse mal para a glória do Senhor, amém? Também, querido, nós vamos orar pela vida da família do Vande Cunha. Vande sempre está nos acompanhando, ele está ali, está, Renato, acompanhando, dando glória a Deus. Então, nós vamos estar também ali orando pela vida da família do Vande. Estamos juntos, Vande. Também, querida Luciana, pede oração pela vida dela e de toda a família.
Maria Madalena Vasconcelos pede oração e ela precisa, não sei se eu posso falar aqui, mas Deus está contigo. Ele já está te libertando disso que você está falando, Maria, para a glória do Senhor. Juan também está, né, nós temos que orar pela vida do Juan, né? Ele esteve conosco ali hoje também, mas ele também precisa passar por alguns exames aí, e eu tenho certeza que esse mesmo Deus que fez esse grande maravilha que nós acabamos de ouvir agora, através da palavra, é o mesmo Deus que vai agir na vida dessas pessoas, amém? A Madalena mora lá no Pará, pertinho, né? É logo ali, né? É isso aí, irmãos, a palavra de Deus está indo longe, amém? Para a glória do Senhor. Vamos orar então mais uma vez, queridos? Vamos ficar de pé, para a glória do Senhor? Grandioso Deus e Pai, mais uma vez, ó Pai, nós chegamos na Tua presença. Aqui, meu Deus, diante do Senhor, nós estamos apresentando, ou melhor, já foi apresentada ao Senhor a vida do Vande, da família, aonde, meu Deus, Ele está colocando diante do Senhor, nos cuidados do Senhor, aquele que pode, a família dele, ó Pai. E nós estamos aqui unindo a nossa fé com a dele, crendo no Teu poder, crendo que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos, ó Deus. Então entra com providência, ó Deus, sobre a vida da família dele. A Luciana também, ó Pai, o Senhor sabe a necessidade dela. Vai de encontro da vida dela, ó Pai, e da família. Venha, ó Pai, a suprir toda a necessidade dela, ó Pai. Também, ó Deus, a Maria Madalena, ó Pai, em nome de Jesus, o que ela está pedindo, ó Pai, eu creio que o Senhor já o fez na vida dela. Eu creio, ó Pai, de todo o coração, pelas promessas do Senhor sobre a nossa vida. E eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor está libertando a tua filha para a glória do Senhor, ó Pai. Visita ela nesse momento, ó Deus. Em nome de Jesus, nós estamos aqui unindo a nossa fé, junto com a dela, para que, meu Deus, possamos cada vez mais unindo a nossa fé, para que ela chegue o mais rápido possível, Pai, e possa tocar o teu coração, ó Deus. Também a vida do Juan, ó Deus, ele precisa do Senhor. Meu Deus e meu Pai, vá de encontro, ó Pai, o Juan, passa com a tua mão poderosa, ó Pai. O Senhor pode desfazer tudo aquilo ali, ó Deus. Se for preciso também, ó Deus, ele passar pela mão dos médicos, que os médicos venham, ó Pai, achar, encontrar então, ó Deus, o que está causando aquela dor, e que ele possa então entrar fazendo os tratamentos, ó Pai, mas que tudo seja orientado pelo Senhor. Mas nós cremos que o Senhor também, ó Deus, pode fazer um grande milagre, sem ser preciso, ó Pai, dele passar pela mão dos médicos. Mas nós entregamos diante do Senhor, para que o Senhor faça a vontade do Senhor na vida dele. Peço pela vida do Jonas, ó Pai, que esteve pela manhã trazendo a palavra, ó Deus, continua abençoando a vida dele, da família dele, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, venha cada dia mais dando sabedoria e discernimento, ó Pai. A vida do Renato também, ó Deus, que trouxe a palavra aqui nesta noite, continua derramando bênção sem medida também sobre a vida dele e da família dele, ó Pai, e dando sabedoria e discernimento vindo do alto sobre a vida dele, e abençoe e protege, ó Pai, toda a família, e todos que entraram aqui nesta congregação, ó Pai, eu já entrego ao Senhor, nos cuidados do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Não deixa que ninguém saia daqui do jeito que entrou, ó Deus, mas que nós possamos sair daqui, ó Deus, cheio do Teu Espírito, ó Pai, para a glória do Senhor. Também os demais que estão em casa, cultuando ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, vai de encontro à vida deles, de encontro à necessidade deles, ó Pai, tanto aqueles que estão ao vivo agora, tanto aqueles que durante a semana ainda, ó Deus, vai estar de encontro à Tua palavra, que o Senhor, ó Pai, quando esta palavra, meu Deus, chegar no coração deles, ó Pai, que não seja a palavra do homem, mas o poder do Senhor que está nesta palavra, que possa mudar a vida deles, ó Pai, para a glória do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu peço por todas aquelas pessoas que tiveram ali hoje no culto, ó Pai, em Baixo Guandu, meu Deus, vai de encontro à necessidade daquelas pessoas, meu Pai, meu Deus, revela a eles, meu Deus, como Deus vivo, Deus poderoso, o Deus criador do céu e da terra, o Deus, meu Deus, aquele que foi na cruz do Calvário, derramou Teu sangue por cada um de nós, o único merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor e toda a adoração. Muito obrigado por tudo, ó Pai.
faça aquilo que o homem não tem capacidade de fazer, ó Pai, é de entrar na intimidade, ó Pai, das pessoas. Muito obrigado por tudo, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus. Irmãos, me perdoa, mas a irmã Vanadi dirigiu o culto hoje pela manhã, tá, irmã? Não posso esquecer da irmã, amém? Que o Senhor continue abençoando cada vez mais a sua vida, irmã, porque foi assim, irmãos, foi muito rápido, amém? Mas deu para perceber que a obra do Senhor, ela não para. Você está entendendo, querido, que nunca fica vazio. Sempre tem aquele exemplo da bacia d'água, né, irmão? Você enche uma bacia com água, enfia a mão ali dentro, depois você tira. Vai ficar algum buraco? Não. Então, queridos, a obra do Senhor é do Senhor, amém? Irmã, que Deus continue abençoando, e nós estamos juntos, querido. Eu tenho visto, então, o Senhor trabalhando para nós ganhar vidas para Ele, amém? Glória a Deus. Irmãos, então, quinta-feira, nós estaremos de volta para a glória do Senhor, às 19h30, amém? E tenha uma noite abençoada por Deus, e seja bênção na vida das pessoas também, amém?